Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para a nossa quarta aula de saúde da mulher. Hoje eu estou aqui a caráter da nossa aula de hoje, toda vestida aqui de rosa, outubro rosa. Então, qual será a nossa aula de hoje? Câncer de mama, né, gente? Então, o câncer de mama, ele é o principal câncer que acomete as mulheres, né? É uma doença assim bem grave, que tá ali no ranking, é o primeiro que acomete as mulheres, né? Em segundo lugar tem o câncer de colo retal, que é a parte finalzinha ali do intestino. Em terceiro lugar tá o câncer de colo do útero, né? Que o colo do útero, como a gente viu lá na aula de anatomia, é aquela parte inicial, né, do útero, que fica ali entre a vagina e o restante do útero. Ali é o colo do útero. Então, são esses três cânceres, são os que mais acometem a mulher, sendo o câncer de mama o primeiro, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar, que eu não sei se vocês já sabiam, que o câncer de mama, ele pode acometer os homens, certo? Porém, assim, é um câncer mais raro, né, acometer o homem, geralmente é 1% que ocorre o câncer de mama nos homens. Então, a cada 100 homens, um homem ele vai desenvolver o câncer de mama, tá? Então, a gente vai falar sobre esse assunto, né? Espero que não fique nenhuma dúvida em vocês. Vou tentar explicar, assim, de forma mais simples possível, para que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? É um tipo de câncer, gente, que eles vão acometer as mulheres, principalmente as mulheres na faixa ali da idade da menopausa, né? Então, mulheres, principalmente a partir dos 50 anos, é a idade em que esse câncer ele mais acomete, tá? É por isso que o Ministério da Saúde, ele preconiza a mamografia de rastreamento, né? Que a mamografia é o principal exame que é feito para detectar o câncer de mama. Então, o Ministério da Saúde ele preconiza que essa mamografia, né, esse exame, ele seja feito nas mulheres entre 50 e 69 anos, porque foi visto que é a idade em que mais acontece, né, em que mais esse câncer de mama ele se desenvolve, certo? Então, tem feito a mamografia de rastreamento, que a de rastreamento é aquele em que a mulher ela faz essa mamografia, mesmo sem ela estar com sintoma nenhum, tá? Mesmo sem ela estar apresentando nenhuma alteração nas mamas, né? Então, por isso que diz de rastreamento, né? Só como forma de prevenção, tá? Porque o câncer de mama, a forma melhor para se prevenir é através do diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, né? Ele vai ser feito, tem alguns exames que eu vou falar para vocês, quais são os exames que são feitos, né? Para haver esse diagnóstico de forma precoce, porém a mamografia ela é a principal, né? O principal exame em relação à mama, tá? Então, aí antes da gente falar, né, diretamente sobre o câncer de mama, é importante que a gente conheça a anatomia das mamas, né? Então, tem que saber a anatomia das mamas para vocês conseguirem identificar os tipos de câncer que existem de mama, tá? Porque o câncer de mama, ele tem alguns tipos. Então, vai ser de acordo com a localização daquele tumor, certo? Então, por isso que é importante que vocês conheçam a anatomia mamária, tá? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês, né, duas fotografias da mama. Aqui tá a mama de frente, né? Você tá vendo a mama normal de frente. E aqui essa outra fotografia é como se tivesse sido feito um corte na mama, né, lateralmente. Então, é como se tivesse, essa mama, ela tivesse sido repartida ao meio, para poder, que a gente chama, né, de corte sagital. Então, ela foi cortada ao meio, né, para a gente identificar a parte interna da mama, né, o que é que tem dentro da mama, certo? Então, assim, nós vamos ter o lobo ou lóbulos, né, da mama, certo? Lobo ou lóbulos mamários, que são, a gente também chama de alvéolos mamários, tá? É a mesma coisa. Então, os lóbulos, ou lobos, é essa região assim, maiorzinha, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo para vocês visualizar. Parece uma cor roxinha na foto,
tá vendo? Ela é uma parte maiorzinha. Aqui nessa fotografia, essa região aqui parece umas pétalas de flores, tá vendo? Que é distribuído por toda a mama. Normalmente, cada mama vai ter de 15 a 20 lóbulos mamários. E esses lóbulos, eles são responsáveis pela produção do leite, né? Então, ele produz o leite, né, durante a gravidez e também quando a mulher ela já ganha o bebê, né, na fase de amamentação. Então, ali ele produz, esses lóbulos, ele produz esse leite, armazena o leite aqui, tá? Então, o leite fica armazenado aqui nesses lóbulos, certo? Então, nós temos os lóbulos, nós temos os ductos, que são os ductos lactíferos, certo? Os ductos, eles vão ser pequenos canais ali, pequenos tubozinhos, como se fossem uns caninhos, tá? Que vai ligar os lóbulos ao mamilo, certo? Então, aqui, não sei se dá pra vocês verem, aqui bem no comecinho da mama, uns risquinhos bem fininho, certo? Bem fininho, fininho. Aqui, ó, na foto, porque vocês só vão conseguir visualizar bem direitinho quando vocês pegarem os slides. Então, aqui na foto, nessa foto também tá mostrando, é como se fosse uns caninhos bem fininhos, umas raizinhas, sabe? Que tá do mamilo até os lóbulos. Então, são canais que eles servem para transportar esse leite, que é produzido aqui nos lóbulos, para o mamilo. Então, os ductos servem para isso, né? Transportar o leite dos lóbulos para o mamilo, né? Durante a amamentação. E eles são esses aqui, esses risquinhos aqui pequenininhos, parecem umas raizinhas. Então, esses são os ductos mamários, ductos lactíferos. E nós temos também a terceira parte, que é o estroma, tá? O estroma é toda essa região aqui que envolve os ductos e os lóbulos. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo em amarelo, tá? Em amarelo, a parte de vasos, de veias, tudo isso aqui a gente chama que é o estroma. Então, o estroma vai ser esse tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Toda vez que vocês virem a palavra adiposo, significa gordura. Então, esse tecido amarelo aqui é todo o tecido adiposo e tecido conjuntivo, certo? É o que a gente chama de estroma, tá? E ele serve para o quê? Envolve, né? Envolve todos eles. É como se fosse uma proteção, né? Então, essa glândula da gente, essa glândula de gordura, quando a gente toca, né? Que a gente sente ali na nossa mama, como se fosse uma esponjinha, né? É o que deixa a mama mais firme também. Essa glândula mamária aqui, que a gente fala, né? É essa parte de estroma, tá bom? Aqui a parte daqui é a costela, tá? É a foto como se fosse a parte da costela, né? Porque a nossa mama ela é encostada na parte do osso, né? Da costela. Certo? Então, são essas partes que eu quero que vocês saibam. Aí, a gente tem aqui a areola, né? Que é essa parte redondinha da mulher, da mama da mulher. E o mamilo, que é o bico. Pronto, vocês precisam saber disso, certo? E lembrando, minha gente, que, como eu disse a vocês, que esses ductos, né, eles são responsáveis por levar o leite para o mamilo. Às vezes acontece de, durante a amamentação, esses ductos, eles entupirem, né, eles obstruem. E essa obstrução, né, vai fazer com que o leite ele se acumule ali naquela mama e não consiga sair, que é o que causa o engurgitamento. Vocês lembram lá daquela aula que a gente falou, né? Sobre os problemas da mama. Então, causa o engurgitamento, que é o empedramento da mama, né? Quando aquele leite fica empedrado ali. E pode causar também mastite, que é a inflamação da mama, né? Que a mama ela fica bem inchada, bem vermelha, né? Bem quente, quando a mama ela tá inflamada. A gente chama de mastite. Então, isso, a obstrução desses ductos é o que causa esses probleminhas da mama, tá? Pronto, então a gente vai começar agora a falar propriamente dito do que é câncer de mama. Então, o câncer de mama, gente, ele vai ser um crescimento desordenado das células ali da mama, né? As células, elas têm uma forma de irem crescendo, de irem se desenvolvendo. Então, por algum motivo, ocorre uma alteração na formação dessas células. Então, elas começam a ser produzidas, a crescerem de forma desordenada. Então, esse crescimento desordenado dessas células é o que vai gerar o tumor, que vai ser o tumor maligno, né? Que é o câncer de mama.
Então, é dessa maneira que ocorre o câncer de mama. É uma alteração nessas células, essas células começam a se alterar e vai causar a formação do tumor. É dessa maneira que surge o câncer de mama. E é preciso a gente lembrar, como eu expliquei para vocês, a anatomia das mamas, normalmente o tumor do câncer de mama, ele vai aparecer nos ductos, né? Naqueles caninhos, naqueles canaizinhos que eu mostrei bem fininhos. Nos lóbulos já é um pouco mais raro acontecer. Então, se eu perguntasse para vocês na prova, né, por exemplo, qual é o maior, onde é que ocorre, né, o câncer de mama, o maior índice de ocorrência do câncer de mama, né, na mama, qual é a localização, vocês têm que responder para mim que são nos ductos, tá? Eles ocorrem de uma forma com incidência maior do que nos lóbulos. O câncer de mama, ele é o mais temido, né, pelas mulheres devido à sua alta frequência e, sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem da mulher. Então, por isso que o câncer de mama ele é tão preocupante assim para as mulheres, que as mulheres elas assim se preocupam, elas vão realmente fazer os exames que tem que ser feito, né? Pelo fato de ser algo que atinge muito as mulheres, como eu falei, né? O câncer principal que atinge as mulheres ali, né? Tá em primeiro lugar. Então, e isso vai causar uma alteração psicológica na mulher, porque vai mexer com a autoestima dela, né? Principalmente quando precisa fazer a cirurgia, né, de remoção de mama, principalmente. Então, quando precisa fazer, né, a mulher, porque a gente sabe que nós temos ali a nossa mama, e isso ali pra gente é como se fosse algo de beleza, né, vamos dizer. Se a gente for falar a parte de aparência, então é o que a gente se acha bonita, né, por ter a mama e tudo. Então, quando aquela mama ela é removida, né, então a mulher, ela começa a ter problemas de autoestima, né, problemas psicológicos. Aquelas mulheres que ela tem um parceiro, elas têm vergonha de mostrar, né, elas não querem ficar nuas, vamos dizer assim, sem blusa na frente do marido ou do companheiro, porque elas passam a ter vergonha do próprio corpo. Então é algo que mexe tanto com a parte ali biológica daquele corpo, né, vai acometer negativamente o corpo, como também a parte psicológica. É o tipo de câncer mais comum, já tinha dito, né, no mundo e no Brasil. Então, não é só no Brasil, tá, gente? É no mundo todo. Depois do câncer de pele, não melanoma. O câncer de mama responde atualmente por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres, tá? Novos casos de câncer, 28% vai ser de câncer de mama. O restante é dividido por outros cânceres. O câncer de mama também acomete os homens, eu já tinha falado, né? Então, ele atinge principalmente mulheres em idade em torno da menopausa, tá? Eu também já falei isso, né? A partir dos 50 anos, a mulher tem mais predisposição a ter câncer de mama a partir dessa idade. Então, mais ou menos a partir, né? Por exemplo, antes dos 35 anos, é muito raro aquela mulher ter câncer. Tem mulheres que têm câncer de mama antes dos 35, tem, mas é muito raro. Certo? Então, normalmente é a partir dessa idade, dos 50. Então, a partir dos 35 anos, vai começando a aumentar o fator de risco, né? Para essa mulher, ela desenvolver o câncer de mama. Então, porque a idade, a questão da idade avançada, ela é o principal fator de risco do câncer de mama. Então, a partir do momento que a mulher, ela tá ali entrando na menopausa, aumenta a chance dela desenvolver um câncer de mama, tá? Esse tipo de câncer representa uma das principais causas de morte nas mulheres. E nos Estados Unidos, eles falam que a cada 10 mulheres, uma tem a probabilidade de desenvolver o câncer de mama durante a vida. Então, é muito, né, minha gente? Tem cada 10 mulheres, uma mulher, ela vai desenvolver o câncer de mama. Então, assim, é muito, né, 10%. Então, é muito, se você for ver, né, comparado com o homem, que é só 1%. Então, assim, é muita mulher tendo câncer de mama e que aqui no Brasil é o câncer que mais mata as mulheres. Aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pela própria mulher ao palpar suas mamas. Então, durante o exame ali das mamas, que é o autoexame das mamas, né, que é muito incentivado as mulheres fazerem,
Então elas notam, né? Ela percebe que tem algo errado ali. Então elas notam um nódulo ou elas notam alguma alteração naquela mama. Por isso que é importante as mulheres elas sempre ficarem atentas ao corpo, né? Porque se acontecer qualquer alteração, algo que seja diferente ali, não só nas mamas, né? Como qualquer parte do seu corpo, elas já vão perceber, né? Então, por isso que tem que ter essa questão de você estar sempre atenta, você ter conhecimento do seu corpo. Então, 80%, né, as mulheres é quem descobre ali um nódulo, alguma alteração. Porém, um dos fatores que dificulta o tratamento é o estágio avançado em que a doença é descoberta, que 50% dos casos são diagnosticados em estado avançado, né? Então, por que dificulta, gente? Porque são aquelas mulheres que às vezes não fazem o exame, né? Tipo a mamografia, ultrassom, os exames que tem para se descobrir câncer de mama. E às vezes fazem só o exame da palpação ali. Aí quando é descoberto, né, já está em estágio avançado. Porque durante a palpação, a mulher, se ela tiver algum nódulo, ela, dependendo do tamanho do nódulo, ela vai perceber. Porém, se for um nódulo muito pequenininho, né, um tumor muito pequenininho, aí só é visto através dos exames radiológicos, né, ou mamografia, ultrassom, ressonância, né. Então, só palpando você não consegue sentir quando o nódulo é muito pequenininho. Por isso que esses exames, que eu vou falar mais pra frente, eles têm que estar associados um ao outro. Ele nunca pode ser sozinho. Você nunca deve, né, nenhum desses exames diagnósticos, ele deve ser realizado e feito o diagnóstico de forma solitária, né? Sempre tem que ser em conjunto ali. Idealmente, todas as mulheres deveriam realizar uma mamografia anual a partir dos 40 anos de idade e mais precocemente em caso da existência de um caso de câncer de mama em mãe ou irmã, né, que é antecedente familiar de primeiro grau. Então, minha gente, era para ser o ideal, né? Porém, pelo Ministério da Saúde, não é assim que ele preconiza. Pelo Ministério da Saúde é preconizado da seguinte maneira: a mulher que não sente nada, não tem sintoma, tá? Não sente nada, ela vai fazer a mamografia de rastreamento. Então, essa mamografia de rastreamento, ela vai fazer como forma de prevenção, né? Só como forma de detecção. Então, ela tem que estar a partir dos 50 anos. Então, de 50 a 69 anos é que é feito, né, essa mamografia de rastreamento. Então, é feito ali. Então, se aparecer alguma alteração, aí é feito o tratamento. Porém, a gente sabe que na prática nem sempre é assim, né? Então, quero que vocês lembrem, o Ministério da Saúde preconiza que a mamografia de rastreamento seja feita a partir dos 50, de 50 a 69 anos. Porém, na prática não é assim. A mulher, quando ela faz 40 anos, ela já começa a fazer a mamografia nas unidades básicas de saúde, né? Ele solicita de forma gratuita para essas mulheres a partir de 40 anos, tá? Então, lembrem disso. Se aparecer numa prova, vocês forem fazer, digamos, um concurso, você tem que seguir o que o Ministério da Saúde diz, tá? Porém, na prática, né, é diferente. Então, a partir dos 40 anos, na prática, as mulheres elas já estão fazendo a mamografia de rastreamento. O Ministério da Saúde diz que é de 50 a 69 anos. A cada 2 anos, certo? A cada 2 anos você faz essa mamografia. Caso você faça 2 mamografias anuais, né, uma atrás da outra, e dê negativa. Se você fizer 2 mamografias, por exemplo, eu fiz em 2019 e fiz agora em 2020 e deu negativo, todas 2. Então, eu só preciso fazer a mamografia daqui a 2 anos. Então, eu fico fazendo assim, a cada 2 anos, desde que não dê alteração. Tá? É dessa forma que o Ministério da Saúde preconiza. Porém, a gente sabe que não é assim. A partir dos 40 anos, a mulher já está fazendo e faz todo ano, tá? E quando a mulher, por exemplo, ela já tem o fator de risco, que é genético na família, ou uma mãe, ou uma irmã, certo? Teve o câncer de mama ou câncer de ovário, qualquer um desses 2 cânceres, tem que ser parente de primeiro grau, e ter tido ou câncer de mama ou câncer de ovário. Então, a mulher ela pode iniciar precocemente esse rastreamento. Então, mesmo sem estar sentindo nada, ela pode começar a fazer essa mamografia, tá?
Então, pode ser a partir dos 35 anos, ela pode já começar a fazer essa mamografia por conta disso, por conta do risco que ela tem de desenvolver. Porque o fator genético é um índice, assim, que pode causar, a mulher que tem, né, essa parte do fator genético pode causar o câncer de mama no futuro. Ela pode vir a desenvolver, que a gente sabe que para algumas doenças, né, a genética ali influencia muito. E o câncer de mama é um delas. Se teve irmã ou mãe que teve câncer de mama ou de ovário, então eu já inicio a fazer minha mamografia antes, tá? Então pode ser a partir dos 35 anos, ou pode ser 10 anos antes da idade que aquela mulher lá teve o câncer de mama dela. Então, se minha mãe teve câncer de mama aos 40 anos, Deus me livre, Ave Maria. Mas digamos que minha mãe teve, aos 40 anos ela teve o câncer de mama, foi diagnosticado com câncer de mama com 40. Então, o ideal é que eu comece o meu rastreamento, fazer minha mamografia com 30, 10 anos antes. Entenderam? E quais são os tipos de câncer de mama, né? Eu disse a vocês que existem alguns tipos de câncer de mama, tá? Eu trouxe 3 tipos. Aí nós vamos ter o carcinoma ductal. O carcinoma ductal já diz, ó, ductal, dos ductos. Então, é aquele tipo de câncer que ele vai ser localizado lá nos ductos. Lembra os ductos, aqueles canais bem fininhos que levam o leite para o mamilo? Pronto. Esse tipo de câncer, ele é o que mais acomete as mulheres. Vamos dizer assim, ele é o mais comum, tá? Então, ele acontece mais, normalmente ele acontece em apenas uma mama, tá? Normalmente, gente, não quer dizer que mude isso, né? Tô falando de forma normal, assim, que mais acontece, né? Mais acontece assim, que é mais comum. Então, acontece em uma das mamas e ele tem 2 tipos, ele é classificado em 2 tipos. In situ e invasor. In situ é quando ele é bem localizadozinho. Então, vai ser aquele nódulo, né, aquele tumor que ele é só naquele cantinho mesmo. Né? Então, ele vai ser só naquele cantinho. Ó os ductos aqui, ó. São esses, parecem uns galhozinhos, né? Aqui, esse aqui são os lóbulos e essas raizinhas aqui são os ductos. Então, vai ser localizado aqui nessa região. Então, quando ele é localizado só nessa regiãozinha, assim, o nódulo, né, o tumor vai ser só aqui nessa região, a gente fala que ele é in situ. In situ. Agora, quando ele é para ser aqui, porém, você vê que o câncer ele já tá como se fosse assim, se alastrando, né? Já tá começando a invadir os tecidos que ficam em volta daquele tumor. Aí a gente fala que ele é invasor ou invasivo. Né? Porque ele tem o risco de se alastrar para outros lugares, tá? Então, lembrem disso. O carcinoma ductal, ele pode ser in situ ou invasor. Um outro tipo de câncer que nós temos é o carcinoma lobular. Então, é o que acomete ali nos lóbulos, né? Então, no lobo mamário. Então, esse câncer ele vai estar localizado ali, o tumor. Então, do mesmo jeito do ductal, ele também vai ter o in situ e vai ter o invasor. O in situ vai ser bem localizado, vai ser aquele tumor que vai estar ali quietinho no cantinho dele. E vai ter o invasivo, que é aquele que ele começa já a invadir tecidos que ficam ali perto. E esse tipo de tumor, ele é menos usual, né? Acontece menos do que o ductal, certo? E a diferença também dele para o ductal é que ele também acomete mais as 2 mamas. Enquanto o ductal ele é mais comum acontecer só em uma mama, esse lobular ele acomete mais as 2 mamas. Então, quando acontece, vai logo ser nas 2. O câncer é logo nas 2. É mais comum acontecer dessa maneira. E o terceiro tipo de câncer que nós temos é o câncer inflamatório. Esse câncer ele é o mais raro de todos. Então, dificilmente uma mulher vai ter esse tipo de câncer. Porém, ele, assim, a gente diz que ele é o mais agressivo. Né? Então, é aquele que tem menos chance de cura, né? É aquele que, vamos dizer assim, ele cresce de uma forma muito rápida, né? Então, o tratamento dele vai ser mais agressivo também. E o principal sintoma dele é isso, como o próprio nome já diz, inflamatório. Então, ele vai causar uma inflamação nessa mama,
né? Então, é uma mama que vai ficar totalmente inflamada, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, bem vermelha, vai ser bem dolorida, vai ser uma mama quente. Então, todos os sintomas que a gente tem de inflamação, né, que é o calor, que a mama vai ser quente, é o rubor, que a mama vai ser vermelha, vai causar dor e vai causar edema, vai causar inchaço nessa mama. Então, são os principais sintomas desse tipo de câncer, tá? Então, aqui é só uma figura, né, mostrando como é o invasivo, né, tanto o ductal quanto o lobular, tá? Aqui é o ductal, tá vendo? Que é nessa regiãozinha aqui dos ductos. E o lobular, que já é nos lóbulos, né, que é aquela parte lá dos alvéolos, né? Parece um monte de bolinha ali. E o invasivo, tá vendo? Você vê que ele é todo espalhado. Quando ele não é invasivo, ele é in situ, ele é aquela coisinha mais redondinha, né? Bem localizada. Aqui você vê, né? Que ele é todo cheio de pontas para todo lado. Então a gente fala que ele é invasivo. Ele já tá começando a ir para áreas ali de outros tecidos, invadir outros tecidos. E quais são os principais sintomas do câncer de mama, né? Então, a mulher teve um desses sintomas, a gente fala assim, que a mulher ela teve pelo menos 2 sintomas desse, ela já tem que se preocupar e procurar ajuda médica, tá? Se ela tiver 2 sintomas desse, ela já tem que procurar ali um médico, porque assim, é preciso a gente lembrar, gente, que nem sempre esses sintomas vai ser sinal de um câncer. Muitas vezes vai ser uma doença benigna da mama. Pode acontecer, tá? Porque existem várias doenças benignas da mama também. Então, tem aqueles cistos, né? A mulher ela tem nódulos de gordura, cistos de gordura. Então, existem vários tipos de doenças mamárias que também pode aparecer algum desses sintomas. Então, por isso que é importante procurar ajuda, tanto para se descobrir, né, se realmente é câncer ou não, como também para ter um diagnóstico precoce, se caso for o câncer, e fazer o tratamento. Porque quanto mais rápido a mulher descobre que está com câncer, mais chance ela tem de sair 100% curada ali naquele tratamento. Porque também morre muita mulher devido ao câncer de mama, porém, muita mulher também é curada, né? Graças à parte de diagnóstico precoce. Então, assim, o principal sintoma, porém, não é uma regra, tá? Então, o que é mais comum, o que geralmente ocorre, o nódulo vai ser o aparecimento do nódulo, tá? Então, o principal, assim, vai ser o nódulo, gente. E como é que é esse nódulo? A aparência desse nódulo. O nódulo, geralmente, ele é duro. A mulher não sente dor, tá? Então, é um nódulo duro. Ele é um nódulo ali que ele não é muito, vamos dizer assim, maleável. Ele é duro e você não consegue muito mexer. Ele fica, tipo, localizado ali numa área. Se você encontrar aquele nódulo, você não consegue mexer muito ele de lugar. É diferente quando você acha um cisto na mama. Se você acha um cisto na mama, você está mexendo, você consegue movimentar aquele cisto dentro da sua mama. E o tumor, não. Né? Quando é um câncer maligno, normalmente não. Então, é aquele nódulo que ele é indolor, que ele é duro, que ele é imóvel, certo? E que ele é irregular, não é aquele carocinho bem redondinho. Tá? Normalmente é dessa maneira. Porém, toda regra tem sua exceção, tá? Mas esse é o principal. Então, tem também outros sinais de câncer, né? Então, fora o nódulo, o que é que nós temos? Deformidades da mama. Então, é muito comum, né, a mulher, ela, primeiro aparecem sempre os nódulos e depois ela começa a desenvolver deformidades nessa mama. Então, vai ser deformidades ali na parte da pele, da mama. A pele, ela pode começar a ficar com um aspecto de casca de laranja. A pele começa a ficar engelhadinha. Pode acontecer também o aparecimento de veias, né? Então, as veias elas começam a ficar mais grossas, mais saltadas. Pode acontecer também depressões ou abaulamentos na mama. O que é isso? Depressões é afundamento, né? Quando a mama, alguns lugares da mama, ela começa a afundar, entrar para dentro, né? Vamos dizer assim, que não entra para fora, né, minha gente? É só a forma de falar. Ou abaulamentos, é como a pele fica mais, como se tivesse, vamos dizer assim, uma montanhazinha ali na sua mama. Pode acontecer também problemas no mamilo. O mamilo ele pode ficar invertido, que a gente chama, que inclusive tem nessa foto. Né? O mamilo ele entra. Né? Você tinha um mamilo normal e do nada o mamilo entra.
igual tá aqui na foto também, é um sinal muito característico do câncer de mama. Pode acontecer a mama ficar vermelha, certo? Aqui, como vocês estão vendo, um monte de furinho nessa mama. Isso aqui é o que eu tava falando, o aspecto de casca de laranja, né? Então fica desse jeito. Casca de laranja não é assim, toda furadinha, engelhadinha. Então esse é o aspecto. Tá vendo? A mama tá bem vermelha e peremiada, tá? Tem também a questão de causar ulceração no mamilo ou na própria mama mesmo. Ulceração são feridas, lesões. Então começa a aparecer lesões ali naquela mama ou no mamilo. Como tá mostrando aqui na foto, né? Tá bem no mamilo mesmo. E secreção mamilar também pode aparecer, né? Então a secreção do nada aparece, começa a escorrer secreção do seu mamilo. Pode ser apertando, tá? Você aperta aquele mamilo e sai secreção. Porém, é mais comum a secreção, porque nem sempre, como eu disse a vocês, nem sempre esses sintomas é de câncer de mama. Então, é porque você aperta o seu mamilo e sai secreção que você tá com câncer. Até porque o sintoma de secreção, assim, quando tá saindo secreção do câncer de mama, é ele sair de forma espontânea. Então, você tá aqui, do nada, começa a sair secreção do seu seio, da sua mama. Igual quando a mulher tá amamentando, né, que o leite fica escorrendo. Então, sai secreção da mama sem você apertar, né? Então, essa secreção, ela pode ser incolor, ou ela também pode vir rosinha ou avermelhada. Por conta de vários glóbulos vermelhos que ficam ali, naquela região, às vezes também pode vir com aspecto mais avermelhadinho, mais rosadinho. Então a mulher ela precisa se preocupar se aparecer um desses sintomas. E lembrar, minha gente, de sempre ver a parte da axila, né? Porque muitas vezes o câncer de mama, ele migra para a região da axila. O nódulo ele vem aparecer na axila, porque a nossa mama é aqui. Porém, ela tem todo um conjunto de linfonodos, de gânglios que vão ligar a mama até essa região axilar. Então, o câncer de mama, ele pode aparecer também na axila. Então, sempre tá olhando a axila, questão de nódulos ali naquela axila, né? Questão de estar aumentado, certo? Então, tem que sempre estar inspecionando isso, verificando e palpando. Tanto a parte da axila, quanto a parte aqui também, essa parte de cima aqui da nossa clavícula, né? Então, essa parte de cima aqui, nós temos nossa clavícula aqui, esse ossinho aqui, essa parte de cima aqui também faz parte. Então, a gente tem que estar palpando também e observando também se há inchaço dos gânglios, tá? Que são os linfonodos. Porque os gânglios, né, que são os mesmos que linfonodos, eles só aumentam de tamanho, eles só ficam inchados como quando algo está errado no nosso corpo. Então, ele sinaliza de que algo não está bem, que tem alguma infecção, de que algo está errado ali, tá? Então, por isso que é bem comum no câncer de mama aparecer, dependendo de onde o nódulo esteja localizado. A secreção associada ao câncer geralmente é transparente, podem ser rosada ou avermelhada, né? Eu já disse isso a vocês. E, porém, pode surgir linfonodos palpáveis, né? Então, tá vendo? Aqui, ó. Um nódulozinho bem aparente mesmo aqui, tá vendo? É como se fosse um nódulo, né? Mas aqui são os linfonodos que estão aumentados. Bem expressivo, né? E aqui tá a mama saindo secreção, tá vendo aqui do mamilo. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados, porém podem estar relacionados a doenças benignas da mama, né? Como eu disse a vocês. Então, a evolução normalmente causa sofrimento físico e emocional, né? Como eu disse a vocês, a mulher vai atingir essa mulher, tanto a parte física, biológica dessa mulher, como também a parte emocional. E também ela tem um grande risco de desenvolver metástase, né? Principalmente quando é descoberto de forma avançada. Então, o que é metástase? É a evolução ali daquele câncer para outros órgãos do nosso corpo. Então, é quando o câncer de mama ele está localizado na mama, porém, por estar tão avançado, as células cancerígenas elas migraram para outras regiões do corpo. Então, é o que a gente chama de metástase. Aí, esse câncer vai para o pulmão, vai para o fígado, vai para os ossos, né? Então, sai alterando ali, migrando para outras regiões do corpo e alterando todas as células, né? Então, quando isso acontece, quando a metástase acontece, normalmente não tem tratamento quase, né?
tratamento que tem é paliativo, é aquele tipo de tratamento que é só para reduzir os sintomas, né, que aquele paciente tem, né, mas que não se tem mais nada o que fazer, né, então, infelizmente. Então, aqui é só o resumão dos sintomas do câncer de mama. Depois vocês leiam quando vocês estiverem estudando. Foi tudo que eu já falei, né? E quais são os fatores de risco, gente? O que é que causa o câncer de mama? Né? Então, quais são as principais causas? Então, a principal, que eu já disse a vocês, vai ser a questão da idade avançada. Então, as mulheres a partir dos 50 anos, né, elas têm mais predisposição a desenvolverem o câncer de mama, né, a acontecer essa alteração celular, tá? Então, esse é o principal fator de risco. Aí, quais são mais? A história familiar de câncer mamário ou de ovário, né, principalmente antes dos 50 anos. Como eu disse a vocês, a questão da genética aí, né? Então, a questão da genética pode causar, né, pode aumentar essa predisposição de você desenvolver um câncer de mama. Então, primeira gestação completa, somente após os 35 anos. Então, gente, por quê? Muita gente fica com dúvida, o que é que isso tem a ver? A mulher ficar grávida, né? Foi feito vários estudos e foi comprovado que a mulher, quando ela está grávida, ela cria tipo uma espécie ali de proteção natural para a mama, para desenvolver o câncer de mama. É como se ela tivesse uma proteção natural. Tanto aquela mulher que está grávida e aquela mulher, principalmente a mulher que amamenta, né? Então, cria uma proteção ali, é como se aquilo ali impedisse que as células mamárias se alterassem. Né? Porque o câncer de mama não foi o que eu disse? Que é uma alteração nas células que causam uma desordem ali no desenvolvimento daquelas células mamárias. Então, aí tanto a gravidez quanto o aleitamento materno vai ajudar essa mama a não haver essas alterações, tá? Então, mulheres que têm a primeira gestação depois dos 35 anos, elas já têm um risco maior de ter câncer de mama. Por quê? Porque elas não amamentaram, porque elas não engravidaram. Então, elas não têm essa proteção natural, tá? Então, por isso que tem um risco maior. A nuliparidade. Nuliparidade são aquelas mulheres que nunca engravidaram, que não têm filhos. Pelo mesmo sentido que eu falei anteriormente. Então, é pelo mesmo motivo. A não lactação, também pelo mesmo motivo, né? A não lactação quer dizer aquela mulher que não amamenta, que nunca amamentou. História de patologia mamária. Então, aquelas mulheres que já tiveram algum problema na mama, ela tem um pouco mais de predisposição a desenvolver um câncer de mama no futuro. Obesidade, tá, gente? Obesidade, a gente sempre vê como fator de risco, assim, da maioria das doenças, né? Então, por isso, a gente tem que estar sempre se preocupando em manter o nosso peso, o peso ideal, né? E estar sempre praticando exercício físico, né? Não ser uma pessoa sedentária, se alimentar bem, porque a obesidade, ela influencia no aparecimento das doenças, assim, da maioria das doenças. Vocês podem ver, toda doença que a gente estuda sempre tem o nome obesidade no meio, né? Por conta do processo inflamatório que a obesidade causa no organismo de quem é obeso, né? Então, quem é obeso, ele já tem vamos dizer que ele tem um organismo inflamado. As células do seu organismo são inflamadas, porque já a questão da obesidade, do excesso de tecido adiposo, de gordura ali, ele provoca no organismo um processo inflamatório. Então, se tem um processo inflamatório ali, normalmente já tem aquele processo inflamatório, então tem uma predisposição maior de evoluir, né, para algum tipo de doença, de causar alguma alteração nas células, né, de causar algum tipo de problema. Por isso que a obesidade sempre está em todas as doenças, praticamente, né? A menarca precoce e a menopausa tardia. Então, menarca precoce é a primeira menstruação, né, por ser muito cedo, ou a menopausa tardia. Então, você entra na menopausa de forma muito tarde, né, já depois dos 55 anos, porque o normal da mulher entrar na menopausa, né, é de 50 a 55 anos. Aí você pensa, mas professor, o que é que isso tem a ver? Foi feito estudos que eles falam que a questão de você ter contato ali com esses hormônios, né, tanto com o estrogênio quanto com a progesterona, principalmente o estrogênio, se você
ficar muito tempo tendo contato, né, com esses hormônios, produzindo esses hormônios, tem uma maior predisposição a você desenvolver o câncer de mama. Né? Então, a gente naturalmente produz, né, progesterona e produz estrogênio. Principalmente o estrogênio, né, quando você fica muito tempo em contato ali com aquele hormônio, né, produzindo muito esse hormônio, contato direto ali com o estrogênio, você tem um maior risco de desenvolver o câncer de mama. Então, quando você menstrua muito cedo ou demora a chegar na parte da menopausa, você fica mais tempo em contato com o hormônio, né? Porque quando você entra na menopausa, o seu corpo para de produzir estrogênio, tá? Então, enquanto você está menstruando ali, seu corpo está produzindo estrogênio, né? E isso facilita a alteração das células, tá? Aí são estudos que foram feitos e que ainda estão sendo feitos sobre isso. Ingestão regular de álcool, porque o álcool, gente, para aquelas pessoas que bebem muito direto, o álcool ele também causa um processo inflamatório no nosso corpo, para quem não sabia. E é como a questão da obesidade, né? Se tem um processo inflamatório no nosso corpo, já de forma natural, né? Não foi uma doença que você teve, tá? Um processo nas suas células inflamatórias, né? Então, aumenta a chance dessas células começarem a se transformar ali e desordenar, vamos dizer assim, né? Começar a ter desenvolvimento de má formação celular. O uso de contraceptivos hormonais, então assim, para quem previne a gravidez com o uso de pílulas, né, com hormônios, principalmente o estrogênio, também tem uma maior predisposição a ter câncer de mama no futuro. Então, para aquelas mulheres que começam a tomar pílula anticoncepcional muito cedo, né, e que ficam durante muito tempo, um longo tempo, assim, tomando anticoncepcional, tem um risco maior também de no futuro desenvolver esse câncer de mama, né, quando entrar na menopausa. Porém, como eu coloquei aqui, há controvérsias, tá vendo? Controvérsias, por quê? Porque tem estudos que falam que isso não tem nada a ver, porém já tem outros que confirmam isso. Então a gente fica aí sem saber se é verdade ou não, né? Mas aí a gente coloca como fator de risco, como tem estudos que comprovam, né? Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Então aí entra a questão também dos hormônios, de novo, né? Do estrogênio, que a mulher, quando ela faz reposição hormonal, né? Por conta da menopausa, é justamente do estrogênio. Então, ela já teve todo aquele período ali da vida fértil dela, né, produzindo estrogênio, tendo contato com estrogênio. Aí depois que chega na menopausa, ela vai repor estrogênio de novo, né? Então tem um risco maior também. E exposição frequente à radiação ionizante, né? A gente sabe que radiação, ela causa alteração nas células do nosso corpo. Então, se for aquela mulher que tem vamos dizer assim, exposição frequente. Não é aquela mulher que, por exemplo, vai fazer um raio-x porque quebrou o braço. Não é isso. É aquela mulher que tem exposição frequente mesmo com radiação. Aí ela também pode ser que ela desenvolva o câncer de mama. Por exemplo, as pessoas que são técnicos em radiologia, né? Então, se essas pessoas, elas não usam, as mulheres, não usam os EPIs, né, direitinho, aí ela vai estar recebendo radiação. Então, vai estar recebendo radiação, no futuro ela vai desenvolver um câncer de mama, tá? Então, mas é só como eu estou dizendo, se ela não usar os EPIs que tem que usar, né? Porque aqueles EPIs que usam, que os técnicos de radiologia eles usam, eles protegem muito o organismo, né, de radiação, porque são feitos de chumbo e tal, porém, para aquelas pessoas displicentes, né, que não usam. E quais são os exames que são realizados, né, para diagnosticar a doença? Então, existem vários exames, né, uma gama aqui de exames que são usados na parte preventiva, né, para diagnosticar de forma precoce esse câncer de mama. Porque o câncer de mama, a melhor forma de prevenção é justamente através do diagnóstico precoce, né, porque tendo diagnóstico precoce, né, como eu disse, tem uma chance maior de cura. Então, quais são eles, minha gente? Nós temos o autoexame das mamas, que é aquele exame das mamas que você mesmo faz, autoexame, você mesmo vai fazendo.
Tem o exame clínico das mamas, que é aquele exame em que um profissional vai fazer o exame em você. E nós temos os exames radiológicos, né? Que são os exames que vai mostrar os raios-x das mamas. Então, quais são eles? A ultrassonografia, tá? Esse USG quer dizer ultrassonografia. Mamária bilateral, então ultrassonografia da mama. Mamografia, que eu já tinha até falado um pouquinho antes para vocês. Ressonância magnética e a biópsia, certo? Então, são esses exames, esses 6, são os exames ali usados para diagnosticar o câncer de mama. Então, vamos começar falando sobre o primeiro, né? Que é o autoexame, né, das mamas. Então, como é que é feito esse autoexame das mamas, né? Então, você mesmo vai fazer. Então, você faz uma vez por mês, certo? Então, assim, é indicado, a partir dos 20 anos, você já pode começar a fazer esse exame das mamas. Você é mulher, tem mais de 20 anos, já pode iniciar, né, começar a fazer o autoexame das mamas. Como eu disse, o câncer de mama ele é mais comum em mulheres mais velhas. Porém, pode acontecer em mulheres jovens também, de forma rara. Então, é melhor você se prevenir, né? Então, você vai analisar suas mamas, né? Você vai inspecionar primeiro. Uma vez por mês você tem que fazer isso. Então, uma vez por mês você vai olhar a sua mama, inspecionar, ver se tem alguma alteração na sua mama. E depois você vai palpar, né? Você vai tocar na mama à procura de algum tipo de nódulo. Tanto na mama quanto na axila, né? Como eu disse que pode aparecer, né, a alteração na axila. E também na região aqui supraclavicular, tá? Então, assim, o ideal é que esse exame, ele seja realizado após a menstruação, tá? Por quê, minha gente? Porque se você fizer no período pré-menstrual, né, um pouquinho antes de você menstruar, ou durante a menstruação, vai dificultar você encontrar alguma coisa ali. Por quê? Porque quando a gente tá menstruada ou tá perto de menstruar, né, nossa mama, ela aumenta, fica mais dura, né, fica mais dolorida. Então, vai dificultar você conseguir encontrar ali algum nódulo, se tiver, né? Então, o ideal é que você faça após sua menstruação. Então, você menstruou hoje, você faz de 7 a 10 dias, mais ou menos, depois. 7 a 10 dias depois que você menstruou, que aí sua mama vai estar normal, não vai estar inchada, não vai estar dolorida, tá? E você faz normalmente esse autoexame, certo? Das mamas, dessa forma. É importante vocês virem essa parte aqui, o autoexame das mamas, tá? AEM significa autoexame das mamas, é uma sigla, tá, gente? Não substitui o exame de rotina, que deve ser anual para mulheres acima dos 40 anos de idade. Então, assim, mesmo fazendo o autoexame das mamas, a partir dos 40 anos, a mulher ela tem que fazer o exame clínico das mamas, que é aquele exame que ela vai no médico e o médico é quem vai palpar, vai inspecionar aquela mama dela, que a gente chama de exame clínico das mamas, tá? Então, lembrem disso, autoexame é o que a gente mesmo faz. Exame clínico das mamas é o que o profissional vai fazer na mulher a partir dos 40 anos, uma vez por ano. E esse autoexame a gente faz uma vez por mês, o ideal. E a gente, a partir dos 20 anos, já pode começar a fazer, tá? Então, quando fazer, né, mulheres a partir dos 21, já tinha falado, 7º ao 10º dia, também já tinha dito que fica melhor para fazer, né, a cada 30 dias, que já tinha dito tudo que tá aqui. Sim, aí, como realizar o autoexame e o que procurar? A gente vai procurar todas aquelas alterações que eu falei lá nos sintomas. Então, a gente vai procurar alguma alteração que você veja, né, que esteja visível ali na sua mama. Como também você vai procurar a questão de nódulos e você vai procurar secreção, tá? Então, você realiza de 3 maneiras. Você realiza em pé, em frente ao espelho. Você realiza depois em pé durante o banho. E você realiza deitado, tá? Essas 3 formas você pode realizar esse exame. Então, de frente ao espelho, como é que você vai fazer? Você vai se posicionar em frente ao espelho. Primeiro você vai visualizar, você vai inspecionar, só olhar, tá? Então, você vai ver se sua mama está normal. Primeiro você vai ficar reta, né, com as mãos para baixo e vai avaliar a mama.
se tem alguma assimetria, né? Se tem alguma aparência diferente ali na sua mama. Aqueles sintomas que eu falei. Olhou dessa forma, você vai levantar os braços, né? Então, você levanta os braços e avalia. Fica inspecionando também se quando você levanta os braços aparece alguma alteração. Depois, você vai colocar a mão na cintura e você vai colocar o tronco para frente. Empurra o tronco para frente e avalia as mamas também, tá? Essa parte de levantar os braços, como eu falei, você pode ou levantar os dois de uma vez, ou você pode levantar um e depois levantar o outro, né? Fica a seu critério. Então, dessa forma, você vai avaliar bem direitinho, tá? Então, depois, você vai colocar a mão para trás e você vai começar a tocar a sua mama em movimentos circulares por toda a mama e vai procurar algum nódulo. Então, se eu levanto a minha mão esquerda, meu braço atrás, eu coloquei braço esquerdo, então eu vou avaliar a mão esquerda, né? Coloco a direita do mesmo jeito. Vou avaliando, né? Fazendo movimentos circulares por toda a minha mama. Procuro na mama, procuro na axila, tá? Procuro na região supraescapular aqui em cima, procuro, próximo aqui da clavícula. Depois eu vou apertar o meu mamilo também para ver se sai alguma secreção. É dessa forma que a gente faz o autoexame. Então, a gente faz desse jeito, como eu disse, no espelho. No banho vai ser do mesmo jeito, tá certo? Você vai colocar a mão e fazer a inspeção também no banho. Porque no banho facilita bastante, porque você vai estar molhada, vai estar com o corpo ensaboado ali. Fica melhor para você deslizar os dedos e sentir, né? Se tem algum carocinho, algum nódulo. É importante você fazer tanto no banho, porque eu disse que facilita, e também de frente do espelho, porque de frente do espelho é a forma que você consegue visualizar a sua mama, né? Ver se tem alguma alteração ali olhando. Na parte de deitada, você precisa, como o colchão, quando você deita o colchão afunda um pouco, você tem que tentar deixar seu corpo o mais retinho possível. Então, você vai colocar embaixo do seu corpo. Se você vai primeiro analisar a mama direita, você coloca do lado do seu corpo, embaixo do seu corpo, aqui desse lado. Você pode colocar um travesseiro ou então uma toalha dobrada, você que sabe. Coloca aqui e do mesmo jeito, coloca a mão aqui embaixo da cabeça e faz todo o movimento que eu expliquei, né? Que faz tanto em frente do espelho quanto no banheiro, no banho. Depois que você faz do lado direito, você vai colocar essa toalha, esse travesseiro do lado esquerdo e faz do mesmo jeito. Então, é desse jeito que você analisa, você faz esse exame das mamas, tá? Então, uma vez por mês você tem que fazer isso. Certo? Aqui é a foto mostrando, né? Em frente ao espelho, tá? Levantando o braço aqui, fazendo, e aqui deitado. E o exame clínico das mamas, como eu já tinha falado a vocês, é o profissional que vai realizar esse exame. Então, uma vez no ano, tá? Não é por mês, é no ano. Esse profissional faz esse exame a partir dos 40 anos. Então, assim, a mulher a partir dos 40, eu não disse que na prática ela já vai fazer ali a mamografia de rastreamento. Então, quando ela for pegar a solicitação, né, o encaminhamento para fazer esse exame, então o profissional já aproveita e já pode fazer ali a inspeção, né, esse exame clínico das mamas. Porque nem sempre, né, o olhar do profissional é diferente do olhar da mulher. Às vezes a mulher ela não sabe se tocar direito, né, às vezes não encontra. E o profissional procurando ali pode achar alguma coisa ou ver alguma alteração. Então, por isso que esse exame é muito importante. Então, eles são, tipo assim, eles se complementam. Aí nós temos a mamografia, que é o principal exame do câncer de mama, né, que é o raio-x das mamas. Então, aqui, ó, eu mostrei, tem uma foto. Olha como é que aparece quando a mulher ela tem um tumor. Tá vendo como fica bem branco, fica uma área assim, bem branca mesmo, né? Você vê que tem algo anormal, tá? Tá vendo? Que mostra que tem um tumor aqui nessa região, tá? Então, assim, a mamografia ela é um exame que ela é assim, ela permite detectar pequenos nódulos, né? Diferente do autoexame e do exame clínico das mamas, que dá para perceber aqueles nódulos maiores. Porém, dá para ver também a parte de inspeção, né? Se tiver alguma alteração por fora.
Já a mamografia, ele detecta milímetros, né? Então, nódulos que estão em milímetros, a mamografia, ele mostra, tá? Então, por isso que é muito usado, tá, minha gente? Então, ele reduz, assim, muito a mortalidade das mulheres, porque se a mulher fizer a mamografia, provavelmente vai ser detectado, tá? Então, assim, aqui tem uma fotinha, né, mostrando como é feito na máquina de mamografia, tá? Dizem que é um exame bastante dolorido e muito desconfortável, porém tem que ser feito, né? Então, é feito de cima para baixo, né? Então, esse aparelho, ele vai juntar a mama e vai apertar, e depois ele abre e volta e aperta assim. Então, primeiro a parte de cima para baixo e depois da direita para a esquerda. Então, é feito esse aperto, né? Normalmente saem 4 fotos radiológicas. Quando a mulher, ela tem, por exemplo, prótese de silicone, ela faz também a mamografia, tá? Então, ela tem que avisar o técnico de radiologia, que é quem faz esse exame, que tem a prótese, porque ele tem que ser feito um outro tipo, assim, é feito de forma diferente. Então, a mulher que tem prótese de silicone, ela faz de uma forma diferente. Tem todo um processo para ser feito. E ao invés de tirar 4 fotos, né, 4 raios-x, na mulher que tem prótese de silicone é feito 8, que é uma forma de olhar toda a mama. E assim, tem risco de, muita gente pensa, tem risco da prótese mamária se romper? Tem, tá? Porém, é muito pouco. A chance de rompimento é muito pouco. Por isso que tem que avisar o técnico que usa prótese mamária para poder não ter perigo, que aí ele já coloca do jeito certo, para não ter perigo de ter esse rompimento, essa ruptura, né, de prótese. Então, aqui tá a foto, né, como é a máquina, tá vendo? Aqui tá fazendo de cima para baixo e depois ele volta e faz lateralmente. Mas é muito rápido que é feito, né? É rápido, dizem que é de forma rápida, porém dói. Então, assim, os nódulos a partir de 1 centímetro pode ser percebido ao toque. Tem que ter 1 centímetro para ser percebido ao toque. E na mamografia, eles detectam de até 5 milímetros, gente. 5 milímetros é muito pouco, é isso aqui, ó, é muito pequenininho. Né? Então, na mamografia já é visto. Pronto, aí eu queria falar para vocês sobre o fluxograma de mamografia, né? Então, eu já falei um pouquinho antes, mas eu vou falar novamente e falar algumas coisas que eu não disse. Porque existem 2 tipos de mamografia, quando se vai solicitar ali a mamografia para aquela mulher. Tem a mamografia de rastreamento, que foi o que eu disse a vocês, que é aquela mulher que ela não tem sintoma, porém ela já está na idade de fazer. Então, ela não tem sintoma nenhum, não apresenta nada. Porém, ela tem que fazer, né, como forma de prevenção. Então, a gente chama de mamografia de rastreio, tá? Então, aquela mulher de 50 a 69 anos vai fazer, tem o direito de fazer a mamografia pelo Ministério da Saúde. Porém, a partir dos 40, as mulheres já estão fazendo, né? Então, quem pode pedir essa mamografia vai ser o médico ou o enfermeiro. O enfermeiro também pode pedir tranquilamente esse tipo de mamografia de rastreio, tá? E como eu disse a vocês, ó, aqui tem um que fala assim, ó, no Brasil, mulheres a partir de 40 anos de idade têm amparo na lei para solicitar que seja feita mamografia de rastreamento, apesar da falta de recomendação formal pelo Ministério da Saúde. Então, lembrem disso, o Ministério da Saúde preconiza mamografia de rastreamento de 50 a 69 anos. Porém, a partir dos 40, a mulher já está fazendo, porque tem uma lei que cobre isso, né? Tem amparo, desamparam isso. Então, quem pode fazer, solicitar esse tipo de mamografia, ou o médico ou o enfermeiro, tá? E como eu expliquei para vocês, se tiver fator de risco de genética, né, histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, da mãe ou de irmã, né, tem que ser parente de primeiro grau, a mulher ela já começa a fazer 10 anos antes da idade que a mãe ou a irmã teve na época que foi descoberto. Então, se a mulher foi descoberta com 50 anos, com 40 a mulher já está fazendo. Ou se foi descoberto com 40, com 30 a mulher já tem que estar fazendo essa mamografia de rastreamento, tá? Ou a partir dos 35 anos. E a partir dos 70, porque como diz, de 50 a 69.
Então, a partir dos 70, a mulher para de fazer mamografia? Não. Se o médico vê que vai continuar, que tem necessidade dessa mulher continuar sendo realizado esse exame nela, né, pode ser feito também. Tá? Então, vai depender do médico, do critério médico, o médico que vai decidir. Se mulheres a partir de 70, se aquela mulher tem 70, 75, vai continuar fazendo a mamografia. E o segundo tipo de mamografia que nós temos é a mamografia diagnóstica. O que é isso? É aquela mamografia que, para aquela mulher que ela está com sintoma, apareceu alguma alteração na mama dela, ela está com algum nódulo, tem algo estranho. Então, teve esse algo estranho, a gente chama que é mamografia diagnóstica, né? Que vai diagnosticar o que é que ela tem. Se é algo benigno, se não é, tá? Então, a mamografia de diagnóstico. Então, esse tipo de mamografia, ela pode ser realizada a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, pelo Ministério da Saúde mesmo. A partir dos 40 anos, a mulher está apresentando algum sintoma, ela vai fazer. Pode fazer tranquilamente, tá? E a partir dos 35 anos, né, caso essa mulher apresente algum sintoma ou alteração também. Então, mesmo que aquela mulher que tem fator genético, como eu disse a vocês, né? Então, a mulher, ela tá ali, a mãe ou a irmã já teve, então, ela, a partir dos 35 anos, ela pode fazer esse tipo de mamografia, né? Se ela apresentar algum sintoma. Porém, esse tipo de mamografia diagnóstico para aquela mulher que já está com algum sintoma ou com alguma alteração, só quem vai realizar é o médico, tá? Diferente da outra. Da outra não tem sintoma. Então, o médico ou o enfermeiro pode. Esse aqui só o médico. Aí aqui é explicando como é que você vai se preparar para o exame. Então, você vai fazer a mamografia, tem que ter alguma preparação específica? Não tem, minha gente. A única coisa que eles pedem é que a mulher ela realize fora do período menstrual, né? Pelo fato, como eu disse, da mama tá muito dolorida, né? Tá inchada. Então, é melhor ser feita após a menstruação, esse exame. E quando a mulher ela vai realizar esse exame, ela não pode usar desodorante, talco, algo que coloque ali ou no seio ou na região da axila, tá? Então, pode colocar desodorante, nada na axila e nem na região dos seios. Porque é a região que vai ser analisada. Aí, se você colocar desodorante ou talco, alguma coisa desse tipo, pode dar uma alteração no exame. Tá? Então, a mamografia, ela dura de 15 a 30 minutos, a de rotina, e de 30 a 45 minutos a diagnóstica, né? Porque a diagnóstica, como a mulher já tá com algum sintoma, então tem que ser, vamos dizer assim, de forma mais calma, tem que ser realizado, tá? E assim, a dose de radiação que a máquina de mamografia elimina ali naquele momento é muito baixa. Então, a mulher pode fazer sem medo, pode fazer de forma tranquila, que não vai ter problema não, tá? É um nível de radiação muito baixo. Sim, aí a mamografia é um exame ambulatorial, né? Então, tem que ir lá no médico para fazer. A mulher ela vai ficar despida, né, da cintura para cima, porque a mama ela vai ficar à mostra, né? Tem que ser com a mama nua, né? E como eu disse a vocês, é feito primeiro de cima para baixo e depois nos lados. Tá? Deixa eu ver se foi que eu coloquei. Aqui, ó. Antero posterior, quer dizer de cima para baixo, e látero lateral, né? As duas laterais. Um outro método que nós temos é a ultrassonografia mamária, que a ultrassonografia mamária ela é um método complementar da mamografia. Então, por exemplo, vocês tem algo que não consegue ver direitinho ali na mamografia, então é feito ultrassom. Ou então para aquelas mulheres que são bem mais jovens, tá? Que tem bem menos de 40 anos e que tá com alguma alteração na mama, aí é pedido que seja feita a ultrassom ao invés da mamografia. E essa categoria do BIRADS, minha gente, é como BIRADS, quando vocês verem esse nome, significa isso. Breast, eu não sei ler, não vou ler não, viu?
Então, assim, serve para fornecer uma linguagem padronizada na avaliação mamária, na interpretação do exame e na conduta orientada nas imagens de mamografia e ultrassonografia. Então, assim, BIREDS é como se fosse o laudo do exame, tá? Então, de acordo com o BIREDS que der, a mulher quando faz ultrassom, mamografia e ressonância também, tá? Vai dar o BIREDS. Então, BIREDS de 0 a 6. Então, cada um desses vai significar um laudo. Então, no caso, a mamografia vai dizer o que é que foi encontrado ali naquela mama e vai classificar. É como BIREDS 0, BIREDS 1, BIREDS 2, né? De 0 a 6, como eu disse a vocês. E de acordo com cada um, né? Como se fosse o laudo ali, de acordo com cada um, o profissional vai saber qual a conduta ele tem que tomar. Né? Porque aí vai dizer, especifica o que é que foi encontrado. Né? Então, coloca lá, BIREDS 1, BIREDS 2. Então, o profissional já vai saber o que é que aquela mamografia, ultrassom, ressonância encontrou naquele exame e qual é a conduta que ele deve tomar, tá? Então, por exemplo, o REDS é indefinido, ou no 0. Indefinido quer dizer o quê? Inconclusivo, né? Achou alguma coisa ali, mas não se sabe o que foi encontrado. No BIREDS 1 é negativo, então não tinha nódulo nenhum. O BIREDS 2 é achados benignos, então tinha algum nódulo, porém, ou um cisto, o que for, mas era benigno. Inclusive, a prótese mamária, quando a mulher tem prótese de mama, sempre vai dar BIREDS 2, tá? Porque é um achado benigno. Porque a mamografia visualizou ali, né, ali a prótese, porém, é benigno, né? Não é um tumor. Então, sempre vai dar 2 para quem tem para quem tem prótese mamária. BIREDS 3 é provavelmente benigno, né? Então tem uma dúvida aí, então já tem que ter atenção, né? Porque é provavelmente benigno, mas não tem 100% de chance de ser benigno. Tem uma porcentagemzinha, né, de ter alguma malignidade ali naquele tumor, naquele nódulo. O BIREDS 4 são achados suspeitos, né? Então, aí é que tem que ficar de orelha em pé. Suspeito, não é de certeza, mas já é suspeito. E o BIREDS 5 tem alta chance de malignidade. Então, geralmente, quando dá BIREDS 5 é porque a mulher está com câncer, né? Normalmente. Mas aí é feita a biópsia para confirmar. BIREDS 6, controle de lesão maligna previamente diagnosticada. Então, no BIREDS 6, gente, é para aquelas mulheres que já foi detectado que realmente ela tem um câncer e tem que fazer algum tipo de controle. Tipo, onde está localizado, qual o tamanho que está o tumor, né? Então, aquela mulher que já foi diagnosticado, porém precisa fazer isso ali como se fosse um controle, né? Para ver se o tratamento está surtindo efeito, se aquele tumor ali está diminuindo, entendeu? Então, esses aqui, o 4 e o 5, né? Tanto o achado suspeito quanto a alta chance de malignidade, ele precisa fazer a biópsia. Precisa fazer a biópsia, pode fazer também os exames de ultrassom e ressonância, né, para complementar tudo. Aí aqui eu especifiquei bem direitinho o que quer dizer cada um, tá? Então, como eu disse a vocês, no 0 é aquele exame que está indefinido. Achou algo, mas não se sabe o que foi que encontrou, se foi um nódulo, se foi um cisto, se é benigno, se não é. Então, normalmente, quando acontece a mamografia, dá esse tipo de BIREDS aí, ou mamografia ultrassom, aí você tem que fazer o exame complementar. Se for mamografia, você tem que fazer ultrassom, já para poder identificar o que foi encontrado. Ou ultrassom, uma ressonância, tá? No 1 é normal, então a mulher ela só precisa fazer no ano seguinte novamente, tá? Então deu tudo normal. No 2 é um achado benigno, como eu disse a vocês. Então segue a mesma coisa do 1. A mulher só precisa fazer novamente ano que vem, tá? Não precisa se preocupar. No 3, como é provavelmente benigno, né? Ainda não tem uma certeza, provavelmente, eu não tenho uma certeza que é benigno, aí tem que ser feito um acompanhamento. Com 6 meses, a mulher ela tem que repetir de novo essa mamografia, tá? Então, é feito esse acompanhamento durante ou 1 ano ou durante 2 anos, né? Então, fez hoje, deu isso aí, daqui a 6 meses ela vai fazer novamente, né? Aí se continuar, BIREDS 3, aí faz de novo daqui a 6 meses. Então faz esse acompanhamento entre 1 e 2 anos, né? Para ver se realmente
continua improvavelmente benigno, ou se ele muda, né, de BRADS, vai para o 4, ou regride, vai para o 2. Tá? Então tem que ser feito esse acompanhamento a cada 6 meses, com o médico especialista. No 4, como eu disse que é achado suspeito, né, tem que ser feito a biópsia, tá, minha gente? E os exames complementares. Pode ser feito também, a ressonância e a ultrassom. E o 5 é altamente suspeito, então tem que ser feito a biópsia também, tá? E o 5, como eu disse a vocês, o 5 provavelmente essa mulher vai ter câncer mesmo. Então, é um BRADS que tem que ser feito a remoção do caroço que foi encontrado, tem que ser feita a cirurgia para remover, tá? Independente do que dê na biópsia, mesmo que na biópsia dê negativo, esse nódulo tem que ser removido, porque pode causar um câncer mais para frente. Então tem que ser feita a cirurgia para remover. E no 6, como eu disse a vocês, né? Então é só com controle, forma de controle. Que é a mesma coisa. Um outro exame é a ressonância magnética, né? Então, a ressonância magnética é um exame bem complementar também, bem completinho, aliás, e que é feito quando acontece, né? De dar um 0, um BRADS 0, ou então um caso suspeito, né? Provavelmente benigno, ou aqueles outros achados suspeitos, né? Ou achado altamente suspeito. Aí eles pedem a ressonância magnética como exame complementar. Tá? Então é importante vocês verem, não sei se vocês já viram alguém fazendo ressonância, né? Geralmente quem faz ressonância, né, é deitadinho e faz a ressonância. Na ressonância mamária é o contrário, né? Você vai deitar a barriga para baixo, né? Com a posição ventral, decúbito ventral. Né? Então encaixa os seios aqui nesses dois buraquinhos e fica nessa posição. Olha como é que fica a mamografia, a ressonância. Né? O peito fica para cima, porque esse exame, né, é como se estivesse de cabeça para baixo aqui, tá? Aí aqui mostra o nódulo, que vocês estão vendo, fica aquela coisa bem branquinha, bem calcificada. Dá pra ver bem mesmo que tem um nódulo aqui, bem grande esse nódulo até. E nós temos os métodos invasivos, que são as biópsias, né? Então existem esses 4 tipos de biópsia, né? A cirúrgica, que é aquela em que vai cortar a mama, né, para tirar um pedacinho ali do nódulo. Tem a percutânea com agulha grossa, né? Então é como se fosse uma agulha, uma pistolinha, que tem uma agulha na ponta e é bem grossa essa agulha, né? E vai apertar e aquela agulha vai lá na parte que tá o nódulo, né? Coleta, aí quando você tira, vem um pedacinho do nódulo ali naquela agulha. E tem a punção por agulha fina também, que é nesse estilo que eu tô falando, né? Que você vai introduzir uma agulha, porém a agulha é bem fininha, é diferente da grossa. E a percutânea a vácuo, que a gente chama de mamotomia, ela é igual a essa, do mesmo jeito, tá? Porém a diferença é que essa você vai ter ultrassom para você estar olhando, um raio-x, tá? Para fazer, vamos dizer assim, para não ter perigo de você colocar no lugar errado. Então, quem vai determinar qual é o melhor tipo de biópsia vai ser o profissional médico, tá? Então, aqui a foto da cirúrgica, da agulha grossa, tá vendo que é com a pistolinha, porém aqui é a mamotomia, tá vendo? Tá sendo guiado por ultrassom, né? Então, tá aqui com a aparelhinha de ultrassom, então provavelmente ela tá olhando no visor de ultrassom para ver onde é que tá localizado o nódulo, para colocar a agulha no lugar certo. Ela é bem grossa a agulha, tá vendo? Ela aperta, aí quando tira a agulha, já vem com um pedacinho do nódulo. E com a agulha fina, tá vendo? Que é uma agulha bem fininha, ó. Diferente da outra. Aqui, gente, são fotos. Sei que tá horrível, horrendas, né? Aí são pessoas que tiveram câncer de mama em estado avançado. Olha como fica horrível. Né? Bem feio. E aqui, né, fez a remoção das mamas, né, a cirurgia de remoção das mamas. Tá? Já falei dessa biópsia. E os tratamentos, né, vai depender do estadiamento que a gente fala, né? Tipo, e o estadiamento do câncer, tá, minha gente? Essa parte de estadiamento
É tipo um processo que é feito para determinar o tamanho do nódulo, né, a localização que o nódulo está, se está extenso, a extensão dele, aí a gente chama de estadiamento. Então, o tipo de tratamento vai depender disso. Qual é o tipo de câncer de mama que aquela mulher tem e qual é o estadiamento dela, né? O tamanho, a extensão, está localizado. Aí, de acordo com isso, é que vai determinar qual é o tipo de tratamento mais indicado para essa mulher. Então, a gente tem a quimioterapia, que é a mais conhecida, né? Quimioterapia, tem a radioterapia, a hormonioterapia e a cirurgia de remoção, né? Que é a que a gente chama de mastectomia, que é quando remove todo a mama, né? Todo o seio, fica igual naquela foto que eu mostrei. E tem uma cirurgia também que ela remove parcialmente a mama, tá? Porém, quando a gente fala mastectomia, é a remoção total, certo? E é bom a gente saber que o SUS ele disponibiliza de forma gratuita qualquer um desses tratamentos que for feito. Para as mulheres que fazem mastectomia, né, já pode hoje ser colocado a prótese de silicone no mesmo dia. A mulher que vem, né, junto com o médico, se coloca a prótese de silicone no mesmo dia, que remove, ou se deixa para colocar mais para frente, tá? Então pode fazer essa escolha. E é tudo pago pelo SUS, né? Então a mulher não precisa pagar nada. É tudo de forma gratuita. Tá? Então, o nome da cirurgia que tira só de forma parcial aquela mama é a lumpectomia, né? Então, para aquelas mulheres que às vezes têm um nódulozinho bem pequenininho e dá para tirar, né? Então, tem mulheres, tem médicos que preferem, mesmo o nódulo sendo pequeno, retirar logo a mama toda, né? Para não ter risco de tirar, ficar alguma célula cancerígena e o câncer voltar. Né? Então, aqui, né, mastectomia toda, né, remoção total, e aqui colocar a prótese de silicone depois, tá vendo? Só não volta o mamilo, né? Não tem como. E como prevenir, minha gente? A prevenção pode ser feita através de hábitos saudáveis, né? Então, você evitar ficar acima do peso, você praticar atividade física, né, comer saudável, essas coisas assim, mais a parte saudável, e também a questão da prevenção através dos exames. Então, fazer o autoexame, fazer o exame clínico das mamas, a mamografia, quando você estiver na idade certa, independente de você sentir ou não. Né? Então, são essas as formas de prevenção, tá? A questão de você evitar bebida alcoólica também, né? Beber menos bebida alcoólica. Quando você tiver filho, você amamentar, né? Evitar usar muito hormônio, tá? Essas são as formas de prevenção. Que é a mesma coisa que eu já falei. Né? Então, aqui ela tá falando só a questão também de realizar os exames, né? Tá repetindo o que eu já disse. Né? Então, as ações educativas, né, é o que a gente fala para as mulheres, né, o que é que tem que ser feito. Então, é muito importante que os profissionais, eles façam essas ações educativas, né, palestras, expliquem às mulheres tudo bem direitinho, né, para que elas se atentem e realmente continuem procurando os serviços de saúde para realizar esses exames e também fazer o autoexame em casa, né, que aí é uma forma dela conhecer o corpo dela e se aparecer alguma alteração, ela visualizar. E acabou, gente. É só isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, a gente tira na quinta-feira, tá? Beijos e até lá.